Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai ler a pergunta número 24 do Manual de Professores. Foi um assunto que essa semana lá no grupo a gente conversou sobre isso e surgiram algumas dúvidas. Aí eu falei para o pessoal que a gente ia gravar essa leitura para que a gente possa acompanhar o que é a reencarnação para um curso em milagres. Então vamos começar. Pergunta 24. Existe reencarnação? Em última instância, a reencarnação é impossível. Não há passado ou futuro, e a ideia de nascimento em um corpo não tem significado, nenhuma, nem muitas vezes. A reencarnação, então, não pode ser verdadeira em nenhum sentido real. Nossa única pergunta deve ser: esse conceito é útil? Vamos dar uma paradinha aqui, né? Para a gente poder começar aqui a explicação. O Curso em Milagres, ele vai falar dessa única instância, né? Que é a instância do nada real foi ameaçado. Nessa instância, gente, tudo que a gente falar não vai ser real, porque só aquilo que é real existe. E ele já fala, nada irreal existe. Então, aqui, se a gente for colocar em única instância, a gente vai ver que não existe nada além da unidade, além de Deus e seu Filho, uma mente unificada, e vamos cair naquela historinha da separação, né? Que houve uma louca e diminuta ideia, onde teve, entre aspas, onde a gente imaginou estar separado. Então, quando a gente falar em única instância, não tem nem encarnação, nem reencarnação, não tem eu, não tem você, não teve Jesus, não tem nada. Mas nós aqui, muito apegados à ilusão, a gente não consegue compreender isso muito bem no início. Né? Então, por isso, o treino da nossa mente. Deixa eu só permitir aqui a entrada. Então, por isso, o treino da nossa mente, para a gente poder treinar a unidade, né? Que é o objetivo do curso. Então, vamos lá. Agora, ele fala, a nossa única pergunta deve ser, esse conceito é útil? Toda vez que a gente fizer um questionamento, qualquer que seja, a gente tem que ver se esse questionamento é útil, se isso vai dar algum resultado. Mas isso ele vai colocar aqui, ó. E isso, é claro, depende da finalidade para a qual ele é usado. Então, todas as dúvidas que a gente tiver, vai depender do que a gente quer, né? Qual o propósito? Se for usado para reforçar o reconhecimento da natureza eterna da vida, de fato, ele é útil. Então, se for para que eu saber que só há uma vida e essa vida permanece em Deus, em unidade perfeita, só nesse sentido ela é útil. Mas nós vamos entender isso aqui mais para frente aqui, ó. Qualquer outra pergunta a esse respeito é realmente útil para iluminar o caminho? É interessante, né? Que ele fala tão simples, né? É só aceitar isso, gente. Não precisa nem fazer pergunta mais. Seria tão simples se a gente olhasse e falasse, é verdade, é só a unidade é real. Todo o resto não é. Se a gente aceitar só aquela palavrinha lá da introdução, nada real foi ameaçado, nada irreal existe, pronto. Não precisava nem de um livro com 1000 e tantas páginas. Mas a gente não aceita isso, porque estamos todos envolvidos numa ideia de separação. E é esse o objetivo desse curso, né? Tirar a gente dessa ilusão de separação. Então, como muitas outras crenças, essa pode ser usada de forma equivocada e amarga. Por quê? A gente pode ficar preso na ilusão de uma pergunta. A gente pode ficar preso num julgamento. Por quê? Porque eu acredito em reencarnação, o outro não. Então, eu estou certo, o outro está errado. Qualquer coisa que a gente pegar para separar, aí piorou. Vamos lá. Na melhor das hipóteses, tal uso equivocado traz preocupação e talvez orgulho pelo passado. Então, vamos lá.
Vamos pegar a reencarnação. O que a gente vai fazer se eu ficar aqui? Será que eu fui? O que será que eu fui na outra vida, hein? O que será que aconteceu? Será que eu sou assim porque aconteceu alguma coisa lá? Então a gente vai ficar preso num passado. Se for nesse sentido, a gente quiser saber por que existe reencarnação, vai me prender mais ainda no passado. Aí eu vou querer dar justificativa, porque eu estou passando aqui agora, ele vem de outra vida. Aí, olha, vai me prender. Na melhor das hipóteses, tal uso equivocado traz preocupação e talvez orgulho pelo passado. Então, se dessa vez eu sou uma pessoa muito boa, rica, milionária, falo, não, na outra vida eu fui, nossa, eu fiz o dever certinho, essa vida eu vim toda milionária aqui, sabe? Então, ele vai nos prender de todo jeito. Tanto eu olhar e ver meus defeitos aqui agora, então eu nasci deficiente. Então eu cometi algum pecado lá atrás que agora eu estou pagando meu karma. Eu trouxe isso de outra vida. Então, entre essas duas, ou olhar para o passado, ou pensar que, não, olha, eu tô legal, fui bem na outra vida. De qualquer jeito, entre essas duas são possíveis muitos tipos de loucura. A gente pode trazer muita coisa, muita confusão pelo pegar essa ideia e interpretar de uma forma equivocada. A gente pode trazer muita ilusão aqui. Então, o que a gente deve, essa parte que ele falou, se for usado para reforçar o reconhecimento da natureza eterna da vida, ela é útil. Se for usado a reencarnação simplesmente para eu lembrar, tudo nesse livro, se for usado para eu lembrar que nada foi possível a parte de Deus, aí beleza. Tudo na ilusão que eu usar para lembrar do que eu sou na realidade, ok. Aí é o perdão. Aí você vê tudo, se existe ou se não existe, não interfere no ser que eu sou. Ok, isso aí nós vamos vendo aqui também. Vamos para o parágrafo 2. A reencarnação não deveria, em nenhuma circunstância, ser o problema com o qual se deve lidar agora. Então, esse livro ele traz muito a gente para o agora. Então, não tem que se preocupar se teve ou se não teve. Né? O nosso momento, o único momento, é esse instante santo. Se ela fosse responsável por algumas das dificuldades que o indivíduo enfrenta no presente, a sua tarefa ainda seria apenas de escapar delas agora. Mesmo que a gente fale assim, eu fiquei assim porque na outra vida eu fui aquela. Às vezes a gente faz até consultas, né? Tem pessoas que acessam isso, né? Essas vidas. Acreditam nisso, não é uma crença, né, gente? Tem pessoa que acredita que acessa vidas passadas. E daí você traz aquela informação para essa vida para justificar o que eu estou fazendo agora. Mas vai adiantar alguma coisa? O que você tem que resolver tem que ser resolvido agora. Não adianta eu falar que foi de outra vida. O que eu tenho que resolver é agora. Então, isso é que ele está falando aqui. Se ela fosse responsável por algumas dificuldades que o indivíduo enfrenta no presente, a sua tarefa ainda seria apenas de escapar delas agora. Então, eu vou ficar colocando a culpa mesmo lá. Então, eu não vou enfrentar o que eu tenho para enfrentar agora. Se ele ainda está mostrando os alicerces para uma vida futura, ainda assim só pode trabalhar na sua salvação agora. E mesmo que eu esteja aqui fazendo bem, sendo uma boazinha, por quê? Porque na próxima vida eu quero vir melhor, mesmo que eu tenha esse interesse, não adianta nada. De todo jeito, a salvação só acontece agora. Porque pode ser que a gente tenha interesse, não, vou ser boa aqui, porque quem sabe na próxima eu já venho um pouquinho melhor. Então, assim, a gente vai sempre ficar preocupado com a vida passada e com a vida futura. E vai esquecer do momento do agora. Para alguns, pode haver conforto nesse conceito. E se isso os encoraja, o seu valor é evidente em si mesmo aqui, ó. Então, pode haver conforto de eu ser boa nessa vida, porque na próxima eu serei melhor ainda. Então, traz algum conforto, né? A gente ser boa aqui, para que na próxima eu tenha essa recompensa. De todo jeito, eu estou querendo barganhar até com a vida aqui, né? Dentro do ego, se você for olhar isso, dentro do ego,
Vai ser barganha, vai ser ilusão dentro de ilusão. Ó, no entanto, olha, essa parte que é importante. No entanto, é certo que o caminho para a salvação pode ser achado por aqueles que acreditam na reencarnação e por aqueles que não acreditam. Por conseguinte, essa ideia não pode ser considerada essencial para o currículo. Qualquer um, você acreditando ou não na reencarnação, isso não interfere em nada no currículo. Não interfere. Então, se você pega uma pessoa, por exemplo, os evangélicos não acreditam em reencarnação. Os católicos também não acreditam em reencarnação. Já os espíritas, Umbanda ali, acreditam na reencarnação. Faz alguma diferença você acreditar ou não acreditar? O Filho de Deus muda? Ou ele é o mesmo? Se você acreditar ou não, a unidade continua a mesma. Então aqui ele está dizendo, gente, não se prendam. É uma crença. O que você quiser acreditar vai se tornar real para você. Mas isso não vai definir quem nós somos, na realidade. Há sempre algum risco em ver o presente em termos de passado. Sempre há algum bem em qualquer pensamento que reforce a ideia de que a vida e o corpo não são a mesma coisa. Então, sempre tem risco da gente querer olhar o nosso presente baseado no nosso passado. Porque a gente vai trazer memórias. Mesmo que seja que aquilo está falando do passado, da reencarnação, mas a gente sabe que mesmo aqui nessa vida, se a gente começa a trazer passado para o presente, aquilo vem junto, vem tudo junto. Você relembra uma coisa que aconteceu no passado, ela é atual agora. Do mesmo jeito, sempre tem algum risco da gente trazer lá de trás para cá. Agora, vamos começar agora que começa a ficar bom. Para os nossos propósitos, não seria útil tomar qualquer posição definida em relação à reencarnação. Um professor de Deus deve ser tão útil para aqueles que acreditam nela, como para aqueles que não acreditam. Não tem importância. De novo, o que você acredita ou não é só uma crença. E aqui a gente vai estender a verdade, estender o amor a todos, se você acredita ou se não acredita, gente. O que está dentro da ilusão é ilusão. Se uma posição definida fosse exigida da parte dele, isso simplesmente limitaria a sua utilidade, bem como a sua própria capacidade de tomar decisões. Imagina se o livro Um Curso em Milagres, que também, né, é uma ferramenta, se fosse só para quem acredita em reencarnação, ele estaria dividindo, não estaria? A meta do curso é justamente não dividir. Então ele fala, acreditando ou não, o professor de Deus, não importa. Eu posso acreditar na reencarnação. E a Lídia pode não acreditar. Isso vai impedir a gente de unificar na mente? Não. Você está vendo que ele fala a mesma coisa o tempo todo? Nada define. Nada aqui na forma define. Não define se eu sou católica, se eu sou evangélica, se eu sou da Umbanda. Nada. Isso, se eu achar que isso define, eu já estou na separação. Se eu achar que um curso em milagres, ele só veio para quem não é dessas religiões, aí eu vou separar, eu vou tornar um curso em milagres mais um dogma, mais uma religião, porque eu vou falar, olha, quem é católico, evangélico, não pode ler esse livro. Eu estaria dividindo. Não, não podemos limitar a utilidade da verdade. A verdade é para todos. Ou não é para nenhum, ou é para todos. Não tem como ficar em duas canoas. Nosso curso não se ocupa de nenhum conceito que não seja aceitável para qualquer um, independentemente das suas crenças anteriores. Independente do que você pensa. Ele tem que ser aceitável para
todos, na totalidade. Cada um tem que fazer face ao seu ego, e isso é suficiente. Não cabe à sabedoria acrescentar controvérsias sectárias à sua carga, e nem haveria vantagem na aceitação prematura do curso, simplesmente porque ele advoga uma crença que a própria pessoa mantém há muito tempo. Aqui, ó, ele fala, é só uma crença. Qualquer que seja a sua crença, as suas crenças anteriores. Nada define você a partir disso, se eu acredito ou se eu não acredito. Qual que é o propósito? O que que eu quero com isso? Nada vai definir. Qualquer que seja, nada vai definir. Parágrafo 4. Não se pode enfatizar o suficiente que o objetivo desse curso é uma reversão completa do pensamento. Quando, afinal, isso tiver sido realizado, temas tais como a validade da reencarnação venham a ser sem significado. Então, o objetivo do curso não tem nada a ver com qualquer dogma, com qualquer coisa que a gente acredite ou não. Ele tem a ver com a reversão do pensamento. E eu saí de um pensamento dual para um pensamento unificado, não importa a crença que eu tenho. O ano passado, quase exatamente um ano atrás, que eu decidi sair dos grupos, né? Veio isso, né? Porque tem uma lição que fala, larga esse curso, larga esse livro, vem de braços abertos. Quando eu ouvi essa lição, falei, uau, até esse curso é uma crença. E se eu me apegar a ela e ficar aqui defendendo, quantas vezes eu já defendi esse livro, falando, não, você não está certo, não. Isso daí que vocês estão fazendo, não foi assim que Jesus ensinou. Jesus não ensinou que ele morreu na cruz para pagar meus pecados. Gente, se você for olhar até isso, esses dias veio esse pensamento que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Sim, morreu sim. Ele morreu para dizer que não há separação. O que é pecado? Que não seja separação. Ele veio para mostrar que não há separação. Então quer dizer que ele morreu sim pelos meus pecados. E eu criticava tanto isso. Mas se você olhar com os olhos da unidade, ele morreu para mostrar que o corpo não é nada. Então são tantas crenças que a gente defende, e até um curso é milagre. Se a gente for ficar preso nas crenças, nós vamos tornar ele só mais uma crença e não vamos viver o que ele quer que a gente viva, que é a reversão completa do pensamento dual para o pensamento uno, independente da sua religião. Eu estou gravando um livro lá no YouTube que é Cartas de Cristo. E é um livro que muitas vezes ele fala algo oposto do que está escrito aqui no Curso em Milagres. E aí eu falava, mas parece que eu não acredito muito nisso. E eu só sentia assim, vai, continua gravando, continua gravando. E eu fui vendo ali tanto aprendizado, mesmo sendo um pouco diferente dessa crença. Gente, são só crenças. E hoje eu terminei de gravar a carta 4, até tô com ela aqui, deixa eu ler o último parágrafo dela aqui, ó, que eu li hoje, foi a última parte que eu gravei. Olha o que ele fala. Eu, o Cristo, falei. Nós, a Irmandade dos Mestres, falamos aos cristãos, muçulmanos, budistas, judeus, hindus, sufis e a todas as crenças religiosas do mundo. Vocês estão todos envolvidos em nosso amor. Acreditem nisso, porque isso é a verdade. Ele fala a toda e qualquer religião, raça, crença. Então, se você acredita ou não acredita, gente, são só crenças. E a gente precisa só ir além das crenças. Ah, mas então por isso eu não posso acreditar? Eu fiz um curso que a gente fala sobre anjos, arcanjos. E aí fala, não, mas isso daí é ilusão. Para que você vai falar sobre isso? É ilusão, mas você também é. Eu também sou. Aqui também nós somos. Então para que eu vou conversar com você se você é uma ilusão? Gente, dentro da separação, tudo é ilusão. Então, se eu quiser me conectar com um ET, com um anjo, com um arcanjo, com quem
que for. Eu só preciso relembrar. Dentro da separação, tudo é ilusão. E não importa com quem que eu queira me conectar, é ilusão do mesmo jeito. Eu só preciso reconhecer isso. A verdade é a verdade. Agora, se eu quero acreditar que aqui dentro da ilusão são níveis, uma consciência que é mais elevada, eu posso acreditar, é uma crença. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu não sou católica, acho que eu fui só batizada na igreja católica, não frequentei a igreja católica. E eu tive uma experiência de quase morte, onde eu morri. Eu tive uma parada respiratória. E nessa parada respiratória, sabe quem que eu tive contato ali na minha ilusão, vamos falar assim, né? Com uma Virgem do Guadalupe. Foi aquela que apareceu ali para mim, que eu pedi para ela. Eu falei, não quero morrer. Eu tenho filha para criar. Eu nunca ouvi falar dessa Virgem. E ela estava ali. Aí eu vou falar assim, para quem é católico, que acredita em santo, eu vou falar, ai, gente, isso que vocês acreditam não vale nada. Não, é só uma crença. Eu posso acreditar, eu tenho até uma imagem da Virgem de Guadalupe que eu ganhei de presente depois que eu voltei, né? Que eu senti mesmo. Eu nunca fui católica e ela estava lá. Foi minha experiência. E aí eu vou julgar uma pessoa que acredita, que é devota? Não, se eu quiser ser devota a ela, eu posso ser. Mas lembrando que eu, ela, Cristo, somos a mesma mente, na mente de Deus. Eu posso acreditar no que eu quiser aqui dentro, gente. Aqui são crenças, só crenças. Mas, na realidade, eu lembrando, eu, ela, Deus, Espírito Santo, extraterrestre, quem que a gente quiser colocar aqui nesse balaio, é tudo a mesma coisa. É tudo o mesmo ser. Então, vamos continuar aqui. Então, vou ler de novo aqui o 4, que eu dei uma viajada aqui, fui longe, mas eu acho que vocês entenderam. Não se pode enfatizar o suficiente que o objetivo desse curso é uma reversão completa do pensamento. Quando, afinal, isso tiver sido realizado, temas tais como a validade da reencarnação venham a ser sem significado. Até lá, eles provavelmente serão apenas controvérsias. Só controvérsias. Para a gente brigar. Porque eu acredito você não e eu vou te dar prova que eu estou certo e você está errado. E só vai servir para a gente desconectar e não unir. O professor de Deus, portanto, será sábio, evitando todas essas questões, pois tem muito o que ensinar e aprender a partir delas. Então, assim, nós não vamos ficar presos a isso. Isso eu vejo muitas vezes quando eu leio o livro, que eu falo, nossa, eu não estou entendendo o que ele está falando aqui. Eu não fico presa naquilo ali. Mesmo porque esse livro foi traduzido do inglês, tem algumas coisas que não estão claras. Eu pulo aquela parte. Eu sei que esse livro ele fala a mesma coisa, do começo ao fim. Não há separação, é só isso que ele fala, do começo ao fim, aceita a sua unidade com Deus, com o Pai, com Cristo, com tudo que há. Então eu pulo. Eu falo, não, ok, eu não vou ficar presa nesse parágrafo, porque eu não entendi. Quem que aqui quer ficar entendendo coisinha por coisinha, né? Então vamos lá. Onde eu parei? Ele tem que aprender, assim como ensinar, que temas teóricos são apenas perda de tempo, desviando o tempo do propósito designado para ele. A gente ficar discutindo se é, se não é, é só perda de tempo, gente. E vai nos desviar do nosso propósito real, que é ver a unidade além de tudo. A crença faz parte do irreal. A única coisa que faz parte do real, Dani, é Deus. É Deus. Deus e a totalidade de Deus. Que aqui a gente fala o Filho, mas é total. Só isso é real. Todas as crenças estão na dualidade. E se você tem a crença, gente, nós temos muita crença. Vai falar que eu não tenho crença, que você não tem crença. Nós temos crenças. Só que essas crenças que servem para você saber que é só uma crença. Que na realidade nem necessita dessa crença, mas eu posso ter a crença que eu quiser, que eu posso brincar nesse parquinho aqui do que eu quiser, lembrando que não é real, que a realidade é só Deus,
é só a totalidade. E aqui eu sinto também. Uma pessoa colocou lá no grupo, se aconteceu alguma coisa com meus filhos, né? Teve uma pergunta assim lá, eu vou sofrer? Sim, claro que vai. Nós, aqui na ilusão, nós temos um corpo que é emocional. Esse corpo emocional, ele sente raiva, tristeza, dor. Agora, você, igual ela falou ali, se eu perder meus filhos, se eu tiver um acidente, eu vou ficar triste. Ela colocou algo assim. Mas pensa comigo, esse livro fala muito do agora. O que está acontecendo agora? Agora está acontecendo isso? Para você ficar pensando nisso? Você sai muito do agora pensando em coisa que pode acontecer. Né? Eu lembrei dessa questão que eles colocaram lá no grupo essa semana também, que, claro que eu tenho sentimento, gente. Se eu houver uma perda na família, não vou ficar triste não, porque nada real foi ameaçado. Não, eu vou viver aquilo ali, vou ver a tristeza aqui, eu vou ver, só não vou me identificar, eu não sou essa tristeza, eu não sou esse corpo emocional. É não se identificar, mas você vai ver a tristeza aqui. Ok, eu sinto, eu vejo. O livro fala muito para a gente não negar, ficar colocando frasezinhas prontas, não, mas nada real foi ameaçado, nada real foi ameaçado. Não, estou vendo isso aqui, estou vendo esse incômodo. Olhar para o incômodo, mas reconhecer que ele não é você. Esse é o propósito que ele fala aqui, ó, que discussões são tudo perda de tempo e vai desviar o propósito que a gente tem aqui nesse curso, que é ver a unidade em tudo. Mesmo na hora que você está passando por uma dificuldade, ok, o que eu estou passando agora? Essa dificuldade? Qual a melhor maneira possível de resolver a dificuldade, relembrando da unidade? E a gente resolve. Se algum conceito ou crença tem aspectos que possam ser úteis, isso lhe será dito. Também lhe será dito como usá-los. O que mais precisa ele saber? Olha só, ele está falando aqui do professor de Deus. Se tiver alguma crença aqui na matéria que vai ser útil, ok. Eu estava falando para vocês que no ano passado, quando eu saí dos grupos, eu senti a necessidade de fazer cursos de terapeuta. São ferramentas que eu já nem acreditava mais, mas eu senti essa necessidade. Eu fiz um curso de uma terapia com extraterrestre, fiz um curso de terapia multidimensional que conecta com arcanjos, arcanjo Miguel, arcanjo Metatron, e fiz um curso de apometria quântica. Eu fiz 3 cursos completamente diferentes. Por quê? Naquele momento, mesmo sendo uma ferramenta de dentro da ilusão, eu senti que aquilo seria útil para mim. E foi útil para eu ver exatamente isso aqui, ó. A não ter preconceito. Só porque eles falam de extraterrestre e eles acreditam em outras consciências, não quer dizer que eles estão errados e a gente certo. Eu fiz esses cursos justamente para olhar para todos os preconceitos que eu tinha contra isso, para achar que, não, tá na ilusão, não posso fazer. Não, gente, tá na ilusão, eu tenho que perdoar. Faço o curso com extraterrestre, com quem for, lembrando que eu, o extraterrestre, anjos, arcanjos, tudo, somos o mesmo ser na mente de Deus, compartilhamos da mesma unidade. Então, aqui, o que a gente quiser ter de crença, ok, mas lembra que na totalidade, em Deus, é tudo uno. Esse é o propósito. Então, assim, a gente não pode desviar do nosso propósito. É começar a colocar na dualidade, que eu tô certo, você errado. Aí vai gerar as guerras aí, que uma religião tá certa, esse país é meu, isso é meu. Aí vai dar no que já dá a Terra, né? A dualidade aqui, o roteirinho do ego. Ele é isso. Vai ser separação, separação, separação. Então vamos lá. 5. Isso quer dizer que o professor de Deus não deveria acreditar na reencarnação, nem discuti-la com outras pessoas que acreditam? A resposta: claro que não. Eu gosto quando ele fala, claro que não. Você pode falar, você pode acreditar, você pode tudo, usando o discernimento.
Fala sobre isso. Aqui a gente fala como se eu fosse uma pessoa e você fosse outra, não fala? A gente não se dirige um ao outro como se fôssemos dois? Mas, na realidade, eu sei que não há dois. Mesmo que eu fale, eu hoje fiz isso, 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 parecendo que eu sou um personagem identificado, mas eu lembro que não é, isso não sou eu. O propósito desse curso é isso, gente, é lembrar a cada instante tudo que você está vivendo, tudo que você está falando. Estou falando com outras pessoas, mas não há outras pessoas. Na mente una, tudo é um. Esse é o exercício. É exercitando isso. Vamos lá. Claro que não. Se ele acredita na reencarnação, seria um equívoco renunciar a essa crença. Olha lá. Seria um equívoco renunciar a essa crença. Achar que para eu ler esse livro ou obedecer aqui o que está sendo falado, eu tenho que renunciar às minhas crenças. Não. Ó, você só vai renunciar de uma maneira, a não ser que o seu professor interno te aconselhasse. Aí sim. Se ele falar, ó, isso não está sendo útil mais. Isso é a gente que sente. Nessa unidade. A gente sabe o que a gente pode manter e o que já está bom, já deu. Isso é o ouvir o Espírito Santo. É se conectar a essa mente e saber o que já deu, a gente vai ouvir. Lhe será dito aqui. A não ser que o seu professor interno te aconselhe. E isso é muito improvável. Olha o que ele fala. Isso é muito improvável. Ele não vai chegar para você e falar assim, larga essa crença aí que você está totalmente errado. Isso é improvável. Ele poderia ser avisado de que está usando a crença equivocadamente, de alguma forma que prejudique o seu progresso ou o de seu aluno. Agora, eu vou contar uma coisa aqui para vocês que eu lembrei com essa frase aqui. É um exemplo dessa frase. Então, assim, ele só vai falar para a gente mudar se isso dificultar o progresso das pessoas que a gente está envolvida, as consciências que estão aqui para, como se diz, para voltar, né, para a unidade. Uma vez, eu estava seguindo uma pessoa e estava muito legal, estava adorando, falando sobre unidade. E um dia, ela falou sobre a carne. Se você comesse carne, você iria, como que se diz? Você iria adquirir um karma muito grande. Ó, tem até a ver com reencarnação aqui, né? Você ia adquirir um karma muito grande nas suas próximas vidas. E dali, eu estava assistindo essa moça e eu estava assim, muito, muito interessada. Quando ela falou aquilo, mas me veio uma culpa tão grande. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Naquela hora eu desliguei a live. Falei, isso é gerar culpa. Se a pessoa tem uma crença que ela não come carne, o outro pode não ter a mesma crença. Porque também é uma crença, gente. E se eu quiser ter a crença de que eu respeito os animais e eu não como carne, mas se a Lídia, ela tem uma outra crença, que é os animais, eles ficam felizes quando eles podem servir a outro como alimento. A crença dela é o oposto. Ela come um animal agradecendo o animal, porque o sacrifício dele está alimentando ela. Então, ela louva o animal por comer. E eu já não como, porque eu já não gostaria de matar um animal para comer. Então, você vê que são crenças. E naquele dia, eu falei, não, eu não vou mais seguir essa moça, porque ela me colocou culpa. Então, às vezes, a pessoa, em vez de ajudar, ela pega a crença dela e quer embutir em você e falar que você está errado, que você vai ter karma, você vai... várias coisas aqui, né? Você vai é errado, você vai para o inferno. Quantas vezes, né, que a gente ouve? Você vai para o inferno se você crê nisso. Nossa, quantas vezes a gente ouvia a minha mãe, minha família evangélica, né? Ah, não, o espiritismo, você não pode nem passar na porta. Se chegar um espírito ali, bem, você vai para o inferno na hora. Isso, sabe? Era tanto medo que a gente tinha. E é crença, gente. O que tem a ver? São consciências. Se você acredita nos seus guias, são consciências que você acredita que existe uma consciência. Você está errado?
eu estou certo. Então, assim, isso aqui, o professor de Deus, ele fala isso. Pode ser que se você quiser impor uma crença sua em uma outra pessoa, vai ser pior. E é isso que ele fala aqui. Ó, deixa eu ver, aqui, ó. Ele poderia ser avisado de que está usando a crença equivocadamente de alguma forma que prejudique o seu progresso ou do seu aluno. Então, se você prejudica, aí sim ele vai falar não. Né? Ele vai falar com você ali. Não, não fala isso, não, isso é só crença. Não imponha uma regra. Vamos lá. Uma reinterpretação seria, então, recomendada, porque é necessária. Tudo o que tem que ser reconhecido, entretanto, é que o nascimento não foi o início e a morte não é um fim. Essa frase é bem famosa aqui nesse curso. O nascimento não foi o início nosso e a morte não é o fim nosso. Nós, como seres, na mente de Deus, que nunca deixamos a nossa fonte, não há nascimento e não há morte. Teve uma pergunta lá no grupo também essa semana, falou o que acontece com as pessoas que morrem sem conhecer essa verdade. Então, assim, você já disse que ela nasceu e que ela morreu. Não, o nascimento não foi o início, a morte não é um fim. Por quê? Em única instância, que ele coloca aqui, em última instância, não houve nascimento e morte. É só uma ideia, um pensamento que eu me separei do meu pai. Mas que, na realidade, não existe, nunca existiu. Contudo, nem mesmo esse tanto é exigido do iniciante. Basta que ele aceite a ideia de que o que sabe não é necessariamente tudo o que existe para se aprender. Sua jornada teve início. Só dele aceitar que o que ele sabe não é tudo, a crença dele não é a crença real. Gente, nenhuma crença aqui é real. Não, porque a realidade ela não mudou. Esse livro é uma crença, é uma ferramenta. E tem uma hora que também nós vamos ter que soltar tudo. E o soltar não é deixar de ler. Às vezes a gente acha que soltar é parar tudo. Não, agora eu vou para a montanha e vou ficar lá. Isso não é o soltar. O soltar esse livro é justamente não pegar ele como só isso. Isso é a realidade, o resto não é, não, gente. Isso aqui não é a realidade é Deus. A realidade é a mente do Pai e do Filho, que são uma só. Nenhum livro é a realidade. Nem a Bíblia, nem o Corão, nem o Curso de Milagres, nem o Livro dos Espíritos. A realidade só está em Deus. E a gente ficar defendendo o que muitos de nós, né, às vezes defende, não, esse curso aqui você tem que fazer, você tem que vir aqui, você tem que, só isso que é a salvação, né? O jeito melhor da gente divulgar isso é ver no próximo, com a ti mesmo, ver no próximo o Cristo. É isso a divulgação, é você unificar tudo. Não precisa ler nenhuma parte disso aqui para ninguém. O seu testemunho de unidade com tudo e com todos, o tempo todo, faz a diferença, porque é na mente, não é na palavra, né? A ênfase desse curso permanece sempre a mesma. Ah lá. É neste momento que a salvação completa está sendo oferecida a ti, e é neste momento que podes aceitá-la. Não é na encarnação anterior ou na próxima. Olha, uma vez eu ouvi isso de uma pessoa, ele falou assim, eu falei, não, minha meta é ser igual a Cristo. Eu falei isso para ele, ele olhou para mim e falou assim, nossa, bem, então você vai ter que voltar aqui umas 20 mil vidas. Eu falei, eu não, volta você. Não, a salvação é agora, se a gente entende isso, é agora, não tem depois. A gente entende isso, acabou, acabou. Essa ainda é a tua única responsabilidade. Olha lá, a única responsabilidade nossa é ficar no agora e aceitar isso agora e agora. A expiação poderia ser equacionada com o escape total do passado e a total falta de interesse no futuro. O céu está aqui. Não há nenhum outro lugar. O céu é agora. Não há outro tempo. Qualquer ensinamento que não conduza a isso concerne aos professores de Deus.
Entende? Que é só isso. Tudo que a gente for falar aqui, ou em qualquer página desse livro, é só isso. É só agora. E nós vamos repetir isso aqui, ó, quantas vezes for possível. For preciso, quantas vezes a gente precisar repetir para que isso fique carimbado. Que o sistema de pensamento equivocado é ilusório. E o sistema de pensamento do Espírito Santo, nada real foi ameaçado. É a realidade. Todas as crenças apontarão para isso se forem corretamente interpretadas. Gente, todas as crenças. Se a gente ler a Bíblia, a gente vai ver que tudo que a gente fala está lá. Teve algumas mudanças na Bíblia? Teve. Mas aquilo que Jesus ensinou ali, está tudo lá. E se a gente for olhar no budismo, está tudo lá. E se a gente for olhar no espiritismo, está tudo lá. Não importa qual é a religião, a mente é a mesma. Se a gente quiser olhar, ó, todas as crenças apontarão para isso, se forem corretamente interpretadas. Se a gente quiser olhar em qualquer religião que você esteja, quiser olhar para a verdade, lembrar da unidade, que não tem separação em qualquer lugar que você estiver. Se for corretamente interpretado, você vai chegar no mesmo lugar. Porque só tem um lugar para chegar, não tem dois. Só tem um caminho, não tem dois. E é o caminho da unidade, de que tudo é o mesmo na mente de Deus, que nunca foi ameaçado. Tá vendo que a gente vai repetindo só isso, né? Porque é só isso que esse livro fala. Só isso. Nesse sentido, pode-se dizer que a sua verdade está na utilidade que tem. Todas as crenças que conduzem ao progresso devem ser honradas. Todas as crenças que a gente viveu até aqui para chegar nesse caminho uno, a gente honra. Eu precisei de tudo que eu passei. Eu honro cada lugarzinho que eu passei. Todas as crenças que conduzem ao progresso devem ser honradas. Esse é o único critério que esse curso requer. Nada mais que isso é necessário. Não precisa mais nada, gente. É só isso. É difícil? Ou é a gente que complica? Lemos. Lemos completo. Alguém quer falar alguma coisa? Ou, se quiser também, a gente para a gravação, fala depois. Vocês que mandam. Tem alguma coisa aí, Lídia, que quer complementar? Meninas, querem completar alguma coisa? Posso parar a gravação? A gente termina a conversa? Quer falar, Nádia? Não, só falar que se você prestar atenção em muitas falas de padres, de evangélicos, quando eles falam, se você olhar com o olhar do 100, você tira o mesmo proveito, né? E aí, quando falam alguma coisa, por exemplo, o pecado, aí eu já corrijo logo na minha mente e deixo passar. Exatamente, é igual eu falei ali, Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele morreu para mostrar que não há separação. É só corrigir, é um tempo. Palavras são só símbolos. Todas vão chegar no mesmo lugar. E, inclusive, a morte dele também é ilusão, né? Sim, Faz tanto parte que da ilusão. faz parte da ilusão. E ele voltou para mostrar que não tinha nem. O corpo não valia nada, gente. Eles falam que ele ressuscitou para mostrar que, ó, aqui, ó, faço isso na hora que eu quiser, porque o que manda é a mente. O resto é tudo ilusório. Exatamente. Você quer falar? Ia falar exatamente o que vocês falaram. Uma prova de que a vida não está no corpo, né? E essa ilusão da reencarnação foi a própria crucificação, né? Ele trouxe, ele foi para essa experiência para que a gente entendesse que a vida é uma só. E não há morte, como não há nascimento. Então, acho que mais claro que a crucificação, apesar de toda a deturpação que há, né, nesse símbolo que é a cruz e do vínculo com o sacrifício,
A verdade é essa, que a vida é uma só, né? E isso não está nesse corpo, jamais esteve nesse corpo. Era isso. Exatamente. Exatamente. Não é, não está nesse corpo. Às vezes a gente fala assim, uma vez eu falei isso, a gente estava no Natal, né? Aí eles estavam cantando parabéns para Jesus. Ele falou, Cat, você não vai cantar, não? Eu falei, não, ele nunca nasceu, nunca morreu. O povo olhou para mim. A gente ficou parecendo doida, né? Hoje em dia eu já não falo isso, não. Mas antes eu falava, não, para mim não nasceu, não morreu. Hoje eu já penso na mente, eu já sei que ele não nasceu, não morreu, então não precisa nem falar, a gente já demonstra, né? Hoje a gente demonstra. Mas então é isso. Eu vou parar a gravação aqui. Se vocês quiserem ficar aí pra gente bater um papinho, tá bom? Obrigada, pessoal. E na terça-feira a gente vai continuar os nossos estudos. Um beijo. Ai, gente, agora eu acho onde para essa gravação. Achei.